Na aula de hoje a gente vai falar sobre o controlador PI, né? Como vocês devem imaginar, é um controlador que usa a ação proporcional e a ação integrativa. Então, no meu esforço de controle, o de T, eu vou ter um termo que é de ação proporcional, Kp vezes o erro, e de ação integral, Ki vezes a integral do erro, né? E essas duas ações são simplesmente somadas. Quando eu passo isso para o domínio de Laplace, eu fico com Kp é de S, Ki é de S sobre S. Agrupando esses dois, eu chego nessa função de transferência aqui do meu esforço de controle, que fica Kps mais Ki sobre S. Né? Isso daqui é uma das formas de a gente descrever esse esforço de controle, e tem outra que é quando eu deixo aparente o ganho e esse termo aqui, que é a constante de tempo para o sistema de primeira ordem, que vai me dar a posição de um zero. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho Kc, que seria um ganho do meu controlador, e tenho o tal C, que seria simplesmente constante de tempo do meu controlador. O que é que a gente tem que tirar disso? Olhando para essa expressão aqui, a gente vê que o meu controlador, o PI, ele simplesmente o que ele faz ele vai adicionar um polo na origem, um ganho do controlador e um zero numa posição arbitrária aí dentro do eixo real, né? Beleza? Esses dois eu consigo modificar modificando Kp e Ki. Eu consigo modificar tanto o Kc como o tal C modificando Kp e Ki. Sendo assim, eu posso ter um ganho arbitrário, como posso ter um posicionamento desse zero arbitrário. Sendo assim, meu controlador, a função de transferência do meu controlador, que é U de S sobre A de S, a gente pode trabalhar com ela nessa forma Kps mais Ki, deixando explícito os termos do controlador, ou pode trabalhar nessa forma Kc vezes tal Cs mais 1 sobre tal ou sobre S, né? Nesse caso, o Ki é igual ao Kc e um Kp é igual ao tal CKC. É simples de levar um para o outro, né? Nada muito complicado. Então, em resumo, o que esse controlador vai fazer em termos, a gente viu que cada uma dessas ações implica no sistema, mas em termos aí de polos e zeros, eu adiciono um polo na origem e um zero livre, né? Um zero que eu posso escolher a posição dele. Então vamos ver como é que fica aqui num exemplo de primeira ordem. Então eu tenho minha referência, meu controlador, que eu escrevi aqui na forma Kc tal Cs mais 1 sobre S, e a forma que a gente vai usar aqui para mostrar como é que fica a questão do transitório e do permanente. E eu tenho a minha equação do sistema, né? 1 sobre S mais 2, é um sistema de primeira ordem com um polo em menos 2. Quando eu reduzo o meu diagrama de blocos, eu encontro a minha função de transferência de malha fechada por Kc vezes tal Cs mais 1 sobre S ao quadrado mais 2 mais Kc tal Cs mais Kc. Né? Isso eu posso escrever dessa forma. Se eu tivesse feito o cálculo com Kp Ki, ficaria não muito diferente, né? Ficaria assim. Então, para o meu sistema de malha fechada, eu vou aumentar em uma ordem do sistema, porque eu estou com um sistema de primeira ordem aqui, o expoente é 1, e eu vou passar para um expoente 2. E aqui eu não tinha um zero em malha fechada, eu vou ter Kps mais Ki. Beleza?
quando a gente faz a equação característica do lugar das raízes, que é que a gente vai analisar o transitório, o que é que a gente tem? 1 mais kc, tal se s mais 1, s sobre s mais 2. Então eu vou ter um zero em menos 1 sobre tal c, que é livre para alocar, porque esse tal c a gente pode mudar conforme queira. E eu vou ter um polo em 0 e um polo em menos 2. Pessoal, sobre o lugar das raízes, ele é uma ferramenta que permite que a gente veja o comportamento dos polos, como os polos se deslocam no plano complexo, quando a gente varia de 0 a mais infinito uma variável. Nesse caso, eu estou variando esse kc, beleza? Mas aqui ainda vai me sobrar o tal c, né? Então o que eu vou fazer aqui é mostrar como é que fica o lugar das raízes para vários valores distintos de tal c, sendo que o lugar das raízes é uma variação aqui do kc de 0 a infinito, né? Outra forma de se fazer seria eu fazer essa equação característica do lugar das raízes em função do tal c, né? E aí ficaria tal c vezes alguma outra coisa aqui. E aí seria o seguinte, a equivalência seria o seguinte, seria como se eu estivesse fixando um valor de ganho, de kc aqui, né? Eu quero que o meu kc seja 5, por exemplo. E aí, o que esse lugar das raízes ia me dizer, ele ia variar esse tal c de 0 a infinito e ia mostrar como os meus polos iam se comportar. Então, fazendo essa análise, outra análise que a gente não vai fazer, eu estaria fixando o ganho, por exemplo. Meu controlador tem um ganho 5 e eu veria como é que ele se comporta em diferentes pontos que eu possa posicionar o meu zero livre, né? Beleza? Só um detalhe para não esquecer. Então, pessoal, para analisar esse transitório, vamos lá, né? Lembrando que a gente vai analisar como o controlador afeta o sistema no regime transitório, né, até a resposta se estabilizar, e depois a gente vai ver quando essa resposta se estabiliza, que é o que a gente chama de regime permanente, como é que meu controlador se comporta também. Então, aqui para parâmetros de comparação, eu estou botando o lugar das raízes do proporcional e do integral, né? Esses dois a gente já viu. No proporcional, eu teria só um polo em S mais 2, né? Um polo em menos 2. No integral, eu adicionaria um polo na origem e teria esse comportamento aqui. Então, vamos analisar nesse PI. Primeiro, eu vou colocar o meu zero em menos 1. Então, o zero está aqui, ó. Beleza? O que acontece com o meu zero está aqui? É como se eu tivesse pegando o lugar das raízes do integral e adicionando um zero, né? Já que o integral já tem os dois polos. Perceba, como eu tenho dois zeros aqui, dois polos e nenhum zero, eu tenho duas assíntotas, né? Então vai uma para cima e outra para baixo. Aqui, como eu adiciono um zero, eu só vou ter uma assíntota, que vai para a esquerda. Ou seja, um dos polos vai se aproximar do zero e o outro vai para o infinito nessa linha negativa. O que é bom, né? Ir para o infinito nessa linha negativa. Então, o que é que acontece quando eu boto o meu zero em menos 1? Olha, eu vejo que o polo da origem vai se aproximar desse zero à medida que eu aumento o meu ganho, e esse polo aqui da esquerda vai para menos infinito à medida que eu aumento meu ganho. É bom para o sistema? Né? Principalmente, o meu sistema, a velocidade dele vai ser limitada pelo polo mais lento. Meu polo mais lento está aqui e no máximo ele chega até aqui. Então é bom, mas não é essas coisas todas. Por quê? Porque eu vou estar na mesma faixa aqui desse
controlador integral. E aí o integral a gente sabe que degrada muito o meu transitório. Então eu vou estar melhorando em relação ao pior absoluto, que é o zero aqui, né? Não é o pior. Pior seria se o zero tivesse do lado direito. Mas eu não vou conseguir passar da velocidade que o meu integral já me dá, né? Então eu vou mover mais esse zero para a esquerda. Eu vou botar ele em cima do menos 2. Quando eu boto o zero em menos 2, eu estou efetivamente, entre aspas, cancelando o polo. Primeiro, esse cancelamento de polo tem várias observações, vários detalhes. Primeiro que eu vou dizer é porque eu botei isso aqui entre aspas, né? Então, meu polo está em menos 2, meu zero vai para menos 2. O que seria isso? Seria a mesma coisa de eu ter aqui o sistema de alguma forma que eu tivesse S mais 2 sobre S mais 2. E aí eu cancelo isso aqui. Eu fico só com o polo na origem. Por que eu botei essas aspas? Porque na maioria das vezes a gente não sabe com precisão absoluta, né? A gente tem uma estimativa de onde está um polo. Então, se eu colocar em menos 2, provavelmente ele vai estar muito perto, digamos assim, mas ele não vai estar exatamente. Beleza? E se for um sistema não linear, que é a maioria dos sistemas, esse polo ele é uma característica da linearização em si, né? O sistema ele vai se comportar diferentemente dependendo do ponto de operação dele. Então esse polo meio que pode mudar. Mas vamos supor que o meu sistema é linear e está assim. Ele não cancela, mas quanto mais próximo um zero tiver de um polo, mais ele vai reduzir o efeito desse polo, mais ele vai atenuar esse polo. Então eu tenho um polo em menos 2 que vai me dar uma resposta assim: K vezes E de menos 2t, né? Vai ser uma constante, digamos, alfa E de menos 2t. Quando eu boto esse zero aí, o que é que acontece? No lugar desse alfa, eu vou ter tipo 0,001 vezes alfa E de menos 2t. É assim que esse zero vai atenuar essa minha resposta. Ele vai multiplicar, isso aqui vai ser um beta, que vai ser a multiplicação da constante anterior por um valor bem pequeno, né? O resultado que eu vou obter, se eu resolver esse sistema, seria que esse meu termo do exponencial menos 2 vai estar multiplicado por um valor bem pequeno aqui. Então isso faz com que a importância desse polo seja muito baixa, né? Daqui que ele atinja um valor significativo, ele não consegue atingir um valor significativo na prática, né? Porque a exponencial que decresce, ela decresce assim, né? Só que o máximo dela é aqui em cima. Sendo que quando ela está no máximo, eu já estou multiplicando por um valor para ela ficar bem baixinho. Então ela basicamente só míngua. Beleza, pessoal? Isso a gente disse que é cancelar um polo, né? Entre aspas, eu vou falar um pouco mais depois. Porque isso dá para entender porque a gente não cancela na prática, porque eles nunca estão exatamente na mesma posição, mas tem algumas outras coisas algumas outras observações para quando for usar essa técnica, digamos assim. Mas o que é que aconteceu quando eu cancelo meu polo? Ora, eu tirei esse menos 2 e é como se meu sistema ficasse aqui de primeira ordem, né, com o polo em zero. Então aqui ele tem capacidade de vir para a esquerda, né, de ficar mais rápido, digamos infinitamente, né? Dependendo do meu ganho, ele pode estar aqui em menos 4, né, digamos assim, que para cá o mais à esquerda que meu polo chegaria era menos 1, para cá também menos 1. Então eu já estou conseguindo aí dar um ganho de velocidade muito bom. Beleza?
Não, é melhor do que o proporcional em termos de transitório, porque nunca vai ser. Porque o proporcional já parte de -2 para cá, né? Mas já é um transitório muito desejável. E quando eu cancelo, eu fico com o meu sistema mais simplificado, que é muito bom também de se trabalhar. Então, como último exemplo, eu botei esse meu zero aqui para -3. O que acontece com 0 e -3? Um dos polos vai ter que ir para menos infinito e o outro vai ter que seguir para o zero. Então, o que acontece aqui? Ora, esses polos se juntam aqui. Até aqui, ó, eu estou melhorando a velocidade do meu sistema. Chegou aqui, eles se separam. Eu estou melhorando também. Eu estou levando mais para a esquerda. Né? Agora, nessa parte aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma característica aí de oscilação, né? De um comportamento subamortecido. De oscilações na minha resposta. Quando eles chegam aqui, aí eu tenho o mais rápido que meu sistema consegue chegar. É aqui nesse ponto. Porque a partir desse ponto tem um polo que volta ficando mais lento. E tem outro que fica mais rápido. Mas a gente sempre está limitado pelo polo mais lento. Então essa é uma resposta que é muito boa também, né? Dependendo se eu quiser um sistema mais ágil, eu consigo... Bem, se eu quiser alguma característica subamortecida às vezes é bom porque tipo, ele atinge o valor rápido, ele sobe muito rápido, né? Talvez é isso que eu queira, né? Apesar de ele passar, digamos, aqui, em comparação com o polo aqui, esses dois polos aqui, esses dois aqui eles sobem muito rápido, mas aí eles demoram um pouquinho a se acomodar. Né? Se fosse um polo aqui, ele viria assim. Então, às vezes eu quero esse comportamento, mas de qualquer forma eu posso empurrar mais até que eles cheguem aqui, tenha um subamortecimento baixo até que cheguem aqui. E isso eu acho que vai me dar uma resposta de boas características. Beleza? Então, o que é que eu tenho em relação a esse meu transitório? Antes, deixa eu falar um pouco sobre essa questão do cancelar. Aqui eu estou dizendo que cancelar polos é perigoso. O polo não é realmente cancelado devido a incertezas paramétricas. Aqui, ok, foi o que a gente falou. Em primeiro lugar, não se cancela polos instáveis. Isso aí você não faz de jeito nenhum. E é uma tentação, porque o polo instável é algo que você não quer. Então, imagina que tem um polo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o zero aqui em cima, e aí eu acabo com a instabilidade do meu sistema. Agora o meu sistema está estável, e eu reduzi o meu sistema. Top. Porém, não é o que acontece na prática. Pelo mesmo motivo que a pessoa não cancela com perfeição. O que acontece? Qualquer diferençazinha que eu tiver aqui, mesmo que seja muito pequena, perceba como é o comportamento do meu polo instável. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, vamos supor que seja exponencial de 2t. E antes estava multiplicado por um alfa. E agora vai ser um beta aqui que é de 0,00001 vezes é de 2t, é de menos 2t. É de mais 2t, né? Tá top. Na verdade não tá top. O que é que vai acontecer? Ele, em vez de ele ser assim, ele vai ficar bem baixo, bem baixo. Só que ele é exponencial, então ele vai sempre ganhar de uma constante multiplicada por ele. Então na hora que ele começar a subir, ele vai subir de forma exponencial do mesmo jeito. Só vai retardar um pouco. Beleza? Então eu não vou tirar essa característica de instabilidade do meu sistema. Meu sistema vai continuar instável, a resposta vai continuar tendendo a infinito. Então por isso que eu não cancelo polos instáveis, porque eu nunca consigo cancelar eles com precisão. Eu consigo na simulação do computador porque eu sei, o polo está aqui em +2 exatamente, que eu coloquei +2. Mesmo assim, não sei, talvez por
for erros de arredondamento, erros de binário para decimal, eu não consiga. Mas deve conseguir. Aí beleza. Mas num caso real nunca consigo, então não usem. Por essa questão, eu atenuo o polo, mas mesmo assim ele consegue ir para infinito. Outra questão aqui que é importante e a gente não vai tratar é a perturbação. Então imagina aqui que meu sistema está aqui, né? Só que na saída do meu sistema tem alguma perturbação. O que é isso? Eu considero que tem uma outra coisa entrando aqui, que seja um W, uma perturbação, que é assim que eu escrevo ela, mas pode ser um erro do sensor, pode ser realmente uma perturbação eletromagnética do ambiente, com vários fios passando, corrente, que dá alguma alteraçãozinha no que eu leio do meu Y. Ele não vai dar uma alteração no Y real do negócio, ele vai dar na minha leitura. Qualquer errozinho que vai dar alguma diferença na minha leitura. O que é que a gente quer? A gente quer que esse W, quando ele passe aqui pelo meu controlador, ele seja atenuado, né? E pelo meu sistema, como é uma malha fechada, a gente quer que, se tiver um W aqui, o efeito dele vai sempre caindo, vai sempre diminuindo. Meu controlador trate de também reduzir essa perturbação. E é algo que a gente consegue analisar por um diagrama de blocos, fazer esse mesmo estudo que a gente está fazendo aqui. O que é que acontece no caso de cancelamento? Por exemplo, se eu cancelar esse polo aqui, eu cancelo meu polo e ele sendo estável, mesmo eu atenuar, vai ser o efeito de eu cancelar ele. Porque como ele só decai, se ele só decai assim, se ele já começar de baixo, vai ser mesmo que não existir. Porém, quando eu faço isso, eu estou cancelando só o que vai para Y, né? O que vem de W, esse polo vai continuar existindo, sabe? Então o que acontece? O meu sistema ele cresce assim, beleza, só que ele tem uma perturbação, então ele viria assim, ó, algo desse tipo. Se o meu sistema tiver, digamos que essa perturbação continue, o sistema real, perturbação continua. Se o meu sistema tiver tudo ok, a perturbação tiver bem projetado para perturbação também, não é algo que a gente vai fazer na disciplina, essa perturbação vai decair também, então ele vai começar aqui, ó, e vai se estabilizar. Se eu botar esse polo aqui, esse zero aqui, eu posso projetar meu sistema para ser muito rápido, então ele vai atingir muito rápido a resposta, mas eu não vou conseguir tirar esse polo da perturbação. Então a perturbação ainda vai ter uma característica lenta. Então o que acontece? O meu sistema, olha, atingiu aqui. Deixa eu botar melhor. Atingiu aqui. Só que ele vai atingir e vai ter uma perturbação que vai ficar aqui e vai demorar mais a se estabilizar, a minguar. Então isso pode ser uma característica que eu não desejo. E aí, o que é que se recomenda? Quando eu for analisar qual é a performance que eu quero. Eu quero que todos os meus polos estejam aqui. Beleza? Nessa região que eu sei que dá uma velocidade boa. Uma região assim. Dá uma velocidade boa. Então eu só cancelo o polo se ele também estiver nessa região. Se ele já for bom o suficiente. Isso é uma limitação muito grande para essa técnica de cancelar. Eu concordo que eu acho isso também, que você limita muito ela, né? Mas infelizmente é o que a prática indica, né? O que os livros falam também. E aí, qual é a vantagem de eu cancelar então? Vamos supor que meu nível de
velocidade que eu quero estar daqui para cá. Quando eu cancelo isso aqui, o meu sistema ele vai ficar bem mais simples. Isso aqui com facilidade eu trago para cá, aumentando o ganho. Então, na prática, eu consigo ter uma resposta boa, muito boa, em um sistema mais simplificado para trabalhar, né? Cancelando esse polo. Então pode ser ainda uma boa ideia. Então, resumindo, não se cancela polos instáveis, não se cancela polos fora da região de performance desejada, porque esse polo vai aparecer na função transferência da perturbação. Só se cancela polos que já atendem à especificação de performance desejada. Beleza? Transitório, vamos lá. O meu PI, analisando esses dois aqui, né, que são dois casos bons, o que é que eu consigo? Eu consigo melhorar muito bem o transitório, mas não tanto quanto o proporcional puro. Ok, isso é muito bom já. Eu nunca vou chegar no proporcional puro, provavelmente, né? Mas se meu controlador está melhorando bem o transitório, está suficiente para mim, está ótimo. E as características da resposta dependem da posição do zero, beleza? Isso depende mesmo, né? A gente vê que aqui eu tenho uma característica de sistema de segunda ordem sobre amortecido, aqui eu tenho característica de sistema de primeira ordem, aqui nessa faixa eu tenho de segunda ordem sobre amortecido, assim também, e aqui subamortecido, né? Então essas características vão depender muito da posição desse zero, de como eu projeto meu controlador. E em regime permanente, quando eu for analisar o meu sistema em malha fechada, cancelando os zeros, né, fazendo o S igual a zero, eu vejo que eu fico com erro nulo. Então, eu alcanço o erro nulo com t tendendo a infinito, que é a característica do integral. Então, na prática, eu tenho duas coisas boas. Eu tenho o proporcional, que vai me dar um transitório bom, né? Com PI eu não consigo tanto como proporcional puro, mas eu consigo muito. E eu tenho o integral, né? Que vai me dar essa característica de permanente. E essa característica de permanente eu consigo manter ela, né? O que é que acontece? Meu integral melhor permanente. Eu consigo alcançar respostas do tipo degrau. Boto um degrau aqui, a resposta alcança. Mas ele degrada o meu transitório. Quando eu misturo com o proporcional, que é bom para o transitório, eu fico com, digamos, um bom equilíbrio desses dois mundos.